Acho que a primeira coisa importante da gente falar é que não tem barreira, né? Eu acho que o Brasil, nesse aspecto, para o mercado de TI, é um país bastante aberto, né? A gente tem alguns fatores históricos, né, em relação ao sistema financeiro e ao sistema eleitoral, mesmo o sistema fiscal, que criaram grandes empresas e ainda tem um potencial muito grande, né? Se a gente olhar em 2016, né, a gente notar que o setor a média mundial de TI cresceu em torno de 5,6% e o Brasil cresceu em torno de 9,2%, né, congregando hardware, software e serviços, a gente vê que a gente está acima da média mundial, né? Além disso, né, o que a gente pode notar, né, o investimento em TI, ele traz um retorno muito grande para a empresa. Então, a cada 1% investido, a gente tem 7% de retorno em lucros para a empresa. Olha, o Brasil, nesse aspecto da regulamentação, ele, de certa maneira, ele é até pioneiro internacionalmente, né? O Marco Civil da Internet, que foi uma legislação do ponto de vista civil, do direito do cidadão, do uso, né, da privacidade, ele foi pioneira mundialmente. Eu que acompanhei bastante esse processo, eu vi pessoas do mundo inteiro vindo participar das discussões aqui para acompanhar principalmente a questão da liberdade de expressão, a questão da proteção da privacidade. Então ele já veio como um marco muito significativo. Posteriormente, a gente já teve alguma regulamentação em torno do Marco Civil, né, que já vem preparando o ambiente para novas mudanças. A gente tem, principalmente, assim, digamos, no médio e curto prazo, a gente já tem algumas coisas em vista, né? A gente tem a questão da legislação de proteção de dados. O Brasil vem discutindo muito forte essa questão da proteção de dados. Eu acho que esses serviços, né, como Uber, Airbnb, Netflix, todos esses serviços, eles são inevitáveis, né? A gente vive nesse mundo de tecnologia. Obviamente que a gente tem situações que a gente precisa regulamentar isso, né, para controlar um pouco o mercado. Então, o legislativo precisa estar atento a isso. As inovações, em geral, elas vêm na frente, né? E elas colocam uma pressão no legislativo. A gente já viveu isso aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Até a gente ter a regulamentação do Uber, nós tivemos muitos conflitos, né, entre os taxistas e a prefeitura, até a gente ter uma legislação que apaziguasse um pouco isso. Então, todos esses novos serviços, eles estão sujeitos um pouco a isso. A empresa que lança um serviço como esse, né, ela tem que estar preparada para esses desafios, porque são cenários regulatórios, em geral, o que a gente chama de cenários cinzas, né? Não tem uma lei clara, não tem um preto no branco, pode ou não pode. O que tem acontecido, né? O Brasil, por conta até da questão, né, da Operação Lava Jato, que vem procurando fazer uma limpa nos problemas de corrupção que a gente teve aqui durante muitos anos, ele vem mudando a cultura dentro das empresas. E elas têm, sim, isso já como preocupação, elas têm criado novos códigos de conduta, elas têm criado novas regras de comportamento dos funcionários, de uso dos sistemas. A própria regulamentação do Marco Civil também já trouxe algumas diretrizes em relação às políticas dentro das empresas, né?